Fala pessoal, muito bom estar com vocês aqui no nosso canal, começando mais um Meu Cliente Cast. Hoje uma data muito especial, onde a gente vai falar muito sobre a iniciativa que a Meu Cliente teve, que foi lançar o Clube dos Embaixadores do Trade Marketing. E como não podia ser diferente, acho que quem segue a Meu Cliente já vê aí há um tempo, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana. Fernanda Dalben, que é uma referência a nível nacional no trade, vem acompanhando a Meu Cliente, a gente vem fazendo alguns conteúdos e hoje acho que não poderia ser diferente. Fernanda, obrigado por vir conversar com a gente nessa data importante de lançamento, né, do Clube dos Embaixadores da Meu Cliente. E queria começar já, além de te agradecer, perguntar o que você achou aí dessa iniciativa, onde a gente vai chamar várias pessoas importantes no trade, principalmente representando o varejo, né, para que a gente crie uma comunidade e gere conteúdos aí para os varejos. Bom, primeiramente, obrigada, Maurício, né, todo o time aí da Meu Cliente pelo convite, tanto de participar do Meu Cliente Cast e também de ser uma das embaixadoras desse projeto da Meu Cliente. E aí, Maurício, quando você me mandou, assim, né, lá a questão desse projeto de vocês, eu falei, puxa, que legal, né? Porque é uma forma da gente unir forças mesmo para falar de um assunto que o varejo cada vez mais é protagonista, né? E aí, quando eu vi as pessoas que estavam no grupo, eu falei, nossa, são pessoas que eu admiro, sabe? Que fazem um bom trabalho, que servem de inspiração para mim também. E eu acho que se a gente unir forças, cada vez mais vai ser natural falar de trade no varejo. E todo mundo sai ganhando, né? Acho que a gente tem que... um projeto desse, a gente tem que olhar para o lado e falar assim, nossa, eu não estou falando sobre concorrência, a gente está falando sobre colaboração agora entre o varejo, né? Então eu achei um projeto assim... que tem tudo para ser grande e que tem tudo para ajudar realmente o ecossistema varejista. Muito bom. E pessoal, para quem vai começar a acompanhar um pouco mais do que vai ser, né, esse Clube dos Embaixadores, são redes, algumas redes com muita força regional, algumas redes com força nacional, e a gente percebe que nessas conversas já que a gente teve de bastidores, né, a gente já começa a ver algumas trocas sobre execução, sobre quais ações foram mais efetivas naquela categoria. Alguns varejistas falando, olha, eu já trabalho com painéis de LED, já tenho aqui há alguns anos a indústria investindo no retail media, outros ainda começando. Então acho que o principal objetivo ali vai ser essa mistura de cultura, apesar de ser varejo e ser trade, mas tem muita cultura dentro das empresas, né? E cada um acaba fazendo algumas coisas de um jeito diferente. Então acho que somar tudo isso e a gente conseguir trazer para as pessoas que vão acompanhar, vai ser importante. Começar, Fernanda, conversando com você a respeito de como começou o trade na Dalben, mas como começou, de fato, a ser protagonista. Então, assim, eu percebo que você hoje se posiciona muito bem, né, como uma referência em trade, só que isso começou em algum momento. Começou no sentido de falar assim, bom, agora aqui no Dalben, o trade marketing realmente é protagonista. Quanto tempo, mais ou menos, faz isso? E qual que foi um primeiro evento que você lembra de falar assim, poxa, agora sim é um departamento de trade? Olha, Maurício, assim, acho que o varejista, por si só, ele já faz trade desde o começo da sua história, né? E com o Dalben não foi diferente. E começou dentro do marketing, né? Então eu vou contar brevemente aqui, resumir aí pelo menos uns 15 anos atrás, vou tentar resumir em alguns minutos, mas começou quando eu me formei na faculdade, na empresa familiar, e eu já trabalhava na empresa há um bom tempo e passei por algumas áreas. Naquela época eu estava no RH, trabalhando no RH e terminando a minha faculdade, então, de administração com ênfase em marketing. E Dalben não tinha uma área de marketing por si só. Foi quando eu e minha irmã era formada em publicidade e propaganda, a mais velha, e a gente falou, poxa, vamos então fundar uma área de marketing do Dalben. Tinha uma agência que fazia tabloide, vez ou outra ali uma campanha dentro de TV, naquela época já existia isso.
A gente preparou ali uma apresentação, né? Felipe Kotler embaixo do braço. Preparamos uma apresentação para nosso pai e nossos tios, né? Que são os diretores da empresa. E fizemos, isso aqui é a área de marketing, a gente vai fazer isso, porque o conceito, porque o Kotler, porque Porter, enfim. E no final ninguém entendeu nada, né? Porque se a gente pega 15, 16 anos atrás, dentro do varejo, ainda mais de uma empresa familiar, regional, era tabloide, o marketing era tabloide. E quiçá o trade marketing nem existia, né, esse termo dentro do varejo. E aí, resumindo, né, eles não aprovaram abrir o departamento, não entendiam, não, mas o que vocês vão fazer? Já tem tabloide, já tem agência. Aí passaram-se mais ou menos um ano, mais ou menos isso. A gente tinha um gerente comercial na época que veio de grandes redes, que veio de Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar, era o Mauro, né? O meu grande mentor do trade foi o Mauro Lima. E o Mauro falou, Fernanda, vocês apresentaram tudo errado. Você quer saber o que é? Como é que negocia? Como é que monta um calendário? Então sai do seu trabalho do RH, todo dia, 1 horinha que eu vou ficar mais no meu expediente, eu vou te ensinar como que eu faço aqui no meu dia a dia, aqui, né? Enfim. E eu topei o desafio. Então eu trabalhava no RH, já estava no meu último ano de faculdade, só fazendo o TCC. E o Mauro foi me ensinando como negociar com a indústria, como montar uma campanha, como é que ele fazia para negociar os tabloides, as contrapartidas que ele dava para a indústria, né? Que era o trade ali, né? Embutido dentro do comercial. E foi um grande aprendizado. Aí, no final das contas, a gente falou com a diretoria de novo, eles aprovaram, foi uma equipe, era só eu. E a regra foi o seguinte, beleza, Fernanda, então você pode fundar o seu departamento, mas você tem R$0. Né? Eu brinco que esse R$0, né, foi fundamental para eu buscar o trade. Porque aí eu comecei a negociar com a indústria. Quero fazer peguei, a primeira coisa que eu fiz foi montar um calendário naquela época. O Mauro me ajudou a essas datas mais sazonais, enfim. A vinda do Mauro trouxe uma campanha de aniversário, que até então a gente não tinha. E aí eu fui pegando esse calendário e ligando para a indústria. Tem um café da manhã, sei lá, Dia das Mães. Me dá um pão, me dá um queijo, aí eu te dou isso em troca. E foi assim que começou. E eu comecei a fazer isso com a indústria, né? A me relacionar com a indústria, sempre buscando ali a questão principalmente de orçamento, né? Era um trade muito voltado ali para captação. Mas também eu pensava, puxa, mas para eu pedir, eu tenho que fazer algo em troca. E aí era o tal um ponto extra, era uma visibilidade no tabloide. E isso foi começando a acontecer dentro do Dalben e por muitos anos. Estou falando disso isso há mais de 15 anos. Mas quando foi uma virada de chave, foi quando realmente, aí já encurtando a história, a gente começou a trazer mais protagonismo para o trade, no sentido assim, de provocar a indústria. Porque a indústria ela vinha com algumas ações. Eu tenho um lançamento de produto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas ainda muito assim, passivo, sabe? E aí começamos a criar ali, poxa, tem uma campanha aqui, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar trazer um pouco mais de inovação. E a grande virada de chave foi a pandemia. Porque ali a gente teve que se reinventar de como ativar as marcas, sabe? Então, como é que eu vou falar que a gente estava acostumados ali a fazer degustação e eventos, tal, de repente para tudo, né? E aí foi quando a gente começou a despertar a criatividade. Então, vamos fazer lives, vamos fazer degustação comentada dentro da casa dos clientes. A gente negociava ali um kit de degustação, combinávamos um horário e data para todo mundo conectar no mesmo horário, os clientes conectarem com um especialista daquela indústria. E a gente começou a trazer coisas mais disruptivas, mais criativas, e aquilo começou a chamar a atenção da indústria, né? Então, eu falo assim, que a pandemia ela foi uma grande virada de chave, mas há mais ou menos uns 5 anos que a gente começou a entender o trade como realmente um departamento. Chamar pessoas especializadas para trabalhar em algumas atividades do trade. Então, assim, não foi do dia para a noite. Foi uma jornada, é uma jornada ainda. Eu acho que para todos que estão escutando a gente, né? Eu quero começar o trade. Entenda, talvez vai começar pequeno mesmo. Isso vai crescer, porque a empresa vai perceber o resultado, a indústria vai perceber o resultado. Então foi assim que começou, de uma maneira muito orgânica, como acho que 99,9% dos varejos regionais, familiares, enfim, né? E uma maneira assim pautada muito na confiança com a indústria, muito na criatividade, em ser muito mais ativo, né? De buscar ali a ação do que passivo, só esperar a indústria trazer. Foi dessa forma que a gente começou. Muito legal. E o Mauro foi o mentor intelectual ali.
Foi. O Mauro trouxe uma expertise, né, de grandes redes, mas óbvio que isso muito adaptado também à nossa realidade. Ele trouxe uma visão que talvez a gente não tivesse, mas construindo com base nos nossos valores, no nosso orçamento, na nossa capacidade de negociação. Então foi muito personalizado ali. Né? Perfeito. É interessante, porque hoje a gente fala de trade e também inspira varejistas que ainda não atuam, né, não conseguem atuar com o trade. E muitas vezes eu percebo, né, na meu cliente, a gente passou de 100 redes de varejo, vários perfis, né? E muitas vezes a gente percebe que o varejista, ele só ficava receoso com a questão de, eu já negocio, eu já tenho verba comercial, então o trade vai mexer nessa verba. Eu acho que a gente já superou isso, assim, a gente vê hoje a SA Varejo falando muito de trade, você comentando, então acredito que a gente já amadureceu nos últimos 2 anos a mentalidade do varejista de que verba comercial é uma coisa, trade market é outra. Eu vejo que é importante hoje os cases e a gente começar a compartilhar para o varejista regional ver que é possível. Principalmente um ponto que você falou, lançamento. Eu fui da indústria, né? Então a indústria tem ali um calendário que ela vai ter os lançamentos. E aí eu sempre falo assim, o que adianta você ter um lançamento, fazer uma negociação comercial, ter o produto que acabou de ser lançado ficar num ponto natural? Qual que é a chance dele já começar com uma alta performance? Ela não é tão grande. Então, assim, o trade junto com o comercial, esse é o ponto que eu queria te falar. Como que você diria, né? A importância do trade estar próximo ao comercial, em uma parceria, para que a indústria entenda, olha, eu posso fazer a introdução de uma nova categoria, de um novo produto, e já ter um plano de trade para performar. Como que você enxerga isso hoje no varejo, a importância dessa parceria mesmo, né? Comercial, marketing, trade, triangulando ali junto com a indústria. Maurício, isso que você está falando, assim, é muito importante a gente desmistificar, né, essa questão principalmente das verbas. Porque passa por uma questão cultural mesmo. Porque o varejo fez assim por muitos anos. Era o comercial que negociava, era o comercial... E tudo era, a verba era tudo meio confundida nesse sentido, né? E aí, quando o trade começa a se destacar nesse sentido, a ser um departamento, ou então nem um departamento, ter pessoas que vão puxar essa conversa, a gente começa a perceber que existem outras oportunidades, outras verbas, e a própria indústria está preparada para isso. Né? Então, o varejista que tiver isso muito bem desenhado é o que vai conseguir realmente prosperar e sair na frente. E hoje, no nosso dia a dia lá na Rede da Ubem, praticamente todas as reuniões que a gente faz, a gente chama o comprador, que seja. Nem que você não seja o gerente, o diretor comercial, mas pelo menos o comprador daquela categoria, ele está ali. Por quê? Uma coisa ela puxa a outra, né? Não adianta nada eu pegar um lançamento de um produto e eu vender um super pacote de mídia, de visibilidade para aquela indústria, se também o volume ele é uma consequência disso. Né? O que não pode acontecer é o volume ficar realmente pagando a conta, porque daí o varejista tem que fazer, puxa, isso aqui não estou pagando 6 por meia dúzia, né? Estou recebendo verba, mas estou puxando um volume. Mas, se for feito de forma estratégica, né? Poxa, a gente vai puxar mais volume, isso é natural. Então, precisa do comercial. Por quê? Vai ter uma ação por trás, porque tem visibilidade por trás, porque tem uma campanha por trás. Então, as coisas têm que, obrigatoriamente, andar juntas. Então, trazer o comercial para o jogo e o comercial também chamar o trade para o jogo, isso não faz como a gente separar isso. Né? Isso é o sucesso da empresa, não é nem da área X ou Y, é da empresa mesmo. Perfeito. A gente fala muito no meu cliente sobre a empresa. Né? Então, quando a gente tira uma, entre aspas, briga de ego, né? Comercial, trade, marketing, a gente entendendo que o comprador fez uma boa compra, o preço tá bom na ponta de gôndola ali, na exposição. O trade conseguiu avançar com o sellout, o sell-in vai ser natural, então a indústria sabe que a aposta no sellout ela é a melhor estratégia. E nada adianta você ir no sell-in, forçar um volume muito alto e ficar parado no estoque. Então acho que essas áreas, trabalhando junto, a rede tem muito a ganhar. E é importante principalmente isso, né? A mentalidade. Primeiro de tudo, né? O varejista entender que o comprador, o trade, o marketing trabalham para a rede. E a indústria, se ela sentar na mesa para fazer melhor negociação, melhor exposição, todo mundo ganha, né? Agora fala algumas curiosidades pra gente, Fernanda. Ali nas negociações, nas ativações de trade, me fala uma que você fez que chamou muito a atenção pra você. Que você ficou orgulhosa, assim, que você olhou na loja e falou, meu, isso foi muito legal. Dá um exemplo pra gente, por favor. Olha, tiveram várias. Eu vou citar duas, tá? Você pediu uma, mas eu vou citar duas porque acho que elas são bem diferentes, assim.
Uma que eu me encho de orgulho é um evento que a gente fez fora da loja. A gente levou literalmente ali o trade para fora da loja. A gente fez um evento chamado I Love Beer. Esse evento a gente escolheu um hotel bacana ali da cidade, conversa com o nosso público. Nós montamos como se fosse uma loja ali do Dalben, assim, com gôndola, tá, mas tudo meio que de madeira, cenografia. E aí cada indústria tinha o seu stand. Os clientes compravam o ingresso, que era revertido em vale compra para gastar nos stands. E tinha degustação, não só de cervejas, mas os correlatos, né? Então tinha queijos, embutidos, energéticos, sorvete, aí tinha um monte de coisa. Tinha uma área em cima, assim, no mezaninho, só de degustação comentada, que era um preço um pouco maior, que o cliente pagava o ingresso, mas que as indústrias podiam trazer os seus especialistas para falar sobre o seu produto, harmonização, etc. Tinha banda, tinha show de rock. E tinha também ali um brinde, que era a camiseta, para participar do evento, ecobag, taça, que essa taça ele passava ali nos estandes para degustar. E aquilo virou uma grande festa, assim, sabe? Então, foi muito legal levar essa experiência das marcas e do Dalben para fora do PDV. Mas também a gente fez, assim, coisas incríveis dentro do PDV. Uma campanha que eu gosto bastante foi uma que a gente fez em parceria com a gente fez vários licenciamentos, mas uma bem legal foi uma última campanha de aniversário, que foi o licenciamento do Friends, da série, né, do Friends, onde a gente fez uma parceria com a JDE, com a marca Lore, e aí a gente tinha as canecas colecionáveis dos personagens dos Friends, né, dos avatares, na verdade. E aí, café, né? Tinha o Central Park, enfim, né? Lá no Central Park, né? Café lá da série. Então a gente fez toda essa alusão, pontos instagramáveis, troca de brindes, que daí tinha caneca, os personagens. Então a gente montou todo um storytelling, influenciadores que representavam cada tipo de personagem. Então foi uma campanha muito legal. E então, assim, coisas bem distintas, mas como a gente acha. E assim, eu citei exemplos maiores, né? Mas se eu pegar um exemplo de uma campanha simples, né? Então, o trade precisa ser grandioso? Não. O trade tá no simples também, né? Então, você nem me perguntou, mas já contando, né? Teve uma ocasião que a gente sentou com o time da Seara e, poxa, a gente precisa desenvolver a categoria plant-based, a marca incrível. Aí eu falei, bom, legal, qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Isso dentro de uma reunião. A maior dificuldade é o cliente experimentar. A gente quebrar o paradigma de experimentar o produto. Eu comunico, eu faço encarte e tal, mas a experimentação... Eu falei, então vamos criar uma ação de experimentação. A gente fez uma degustação às cegas. A gente chamou um promotor deles, um degustador. Colocamos venda nos clientes. O cliente preenchia um termo ali, né? De alergia, enfim. Era o dia da mentira. A gente pegou uma data do calendário e a gente criou uma campanha. Parece mentira, mas é incrível. Só que o cliente não sabia o que estava provando. E aí, colocava a venda e provava ali os produtos da Incrível. Isso aqui tem gosto do quê? Tem gosto de peixe, tem gosto de frango. E aí, a gente revelava depois que eram os produtos ali Incrível, plant-based, né? E aí, tinha brinde, enfim, demos filme pro social. Então, foi muito legal. Então, assim, desde uma coisa muito elaborada até uma coisa super simples, que é usando criatividade, entendendo a dor da indústria, usando recursos ali da própria loja, ali foi meio que ali na hora, até meio improvisado. E então é isso, o trade também tá no simples também, sabe? Perfeito. E o que é interessante, né? Você pensa assim, a indústria tem o departamento de marketing gigante, agências, né? Mas no final do dia, quando o varejo se posiciona como um varejo criativo, a indústria ela consegue olhar diferente, né? Porque você pensa, a Seara estava com a situação e precisava melhorar a venda. E ela sabe que naquela região, Dalben é importante para ela. E no Dalben tem troca de informações para poder fazer ativações. Então, quanto que o varejo ganha, além de verba, além de sellout, mas assim, a visão que a indústria tem. Hoje que eu olho assim para o Dalben, quando eu visito a loja, eu tenho uma clara percepção que a indústria, às vezes, ela até faz mais do que ela faria normalmente, né, no Dalben, porque ela encontra receptividade, né? E como você falou, acho que isso é muito importante. Receptividade é não necessariamente fazer um mega evento, mas assim, eu sei que lá eu tenho com quem conversar para ser criativo, né? Essas duas que você fez, partiu da indústria ou foi vocês que tiveram a ideia?
sentaram numa sala, Não, falaram, cara... todas partiram de nós. É o que eu falo Aí, ó. do varejo ser cada vez mais ativo, né? E não só passivo. Ele realmente provocar. Eu brinco com o meu time. Gente, provoca, cutuca, vamos lá, vamos tentar trazer coisa nova, né? E eu acho que é justamente isso que você falou mesmo, sabe? Essa receptividade. E assim, poxa, a indústria quer montar um plano. Olha, eu monto a proposta. Cara, isso aqui não dá na minha verba. Beleza, vamos ajustar na sua verba? Vamos deixar de fazer. O que a gente pode fazer com a verba que você tem? Né? Eu acho que você tá aberto também a entender o momento da indústria, o momento daquela marca. E vamos fazer. Claro, claro. E a gente vê que assim, né, a verba ela é uma consequência, ela recompõe margem, né, o sellout ele é importante, mas principalmente quando a indústria ela consegue já provisionar o ano na Dalbem. Então, quando você já está maduro, você já está 2, 3 anos fazendo trade, é o que a gente vê hoje no JBP, de varejos que a gente atende, chegando no segundo, no terceiro, a gente já consegue comprovar uma execução alta. Então, o varejo fez o que ia fazer. Consequência disso é um sellout, assim, é um resultado diferenciado sobre um varejo que não tem o trade. E a gente percebe as indústrias já indo para um segundo, para um terceiro JBP, já prontos não para discutir se vai investir ou não, mas já para discutir qual tipo de investimento. Ó, no JBP, isso aqui deu tudo certo, essas ativações, essas daqui não foram tão boas, vamos ajustar. Então, acho que a indústria já olha para o varejo aprovisionando também para um ano, quando ela sente essa confiança, né? E o Dalbem hoje puxa isso, assim, com muita referência. No nosso grupo dos embaixadores, a gente tem algumas redes também que já fazem o trade há muito tempo. A gente tem o Açaí, o Jonatas Calabria vai estar aqui daqui a pouco e vai contar um pouco sobre os cases que eles têm também. E a gente percebe que muita ativação que é feita nos gigantes, muitas vezes podem ser feitas nos menores. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi uma ativação na sua loja ano passado da Champions League. Acho que era o Vinícius Júnior, a Pepsi. Eu vi isso no Carrefour, vi no Açaí, vi no Dalbem e não vi em vários outros varejos de bons portes, assim. Mas o que eu sinto? Que para a indústria, depois conversando com a indústria, seria ótimo. Quanto mais varejos disponíveis para essas ativações, melhor. Porque a indústria ela quer fazer essa ativação, ela quer chamar a atenção e muitas vezes acho que ela bate na porta do varejo e não encontra ninguém para fazer uma baita ativação que deixa a loja, né, mais vendável, vamos dizer assim. Então, hoje acho que o que fica dessa conversa de como começou o trade no Dalbem, acho que o primeiro passo é o varejo não pensar só na verba, mas sim ter alguém para discutir estratégias, né? E fazer mesmo que algo simples, né? Exato, porque o resultado vai vir, entendeu? Eu acho que muitos varejistas olham a verba de trade, às vezes, para compor o resultado da empresa. Né? Ah, tá lá na MEDRE, olha que lindo quanto eu arrecadei. Mas o que você trouxe de experiência para o seu cliente? Perfeito. O que você trouxe de... Porque é ele que vai, na verdade, fazer você pagar toda essa conta, né? Então, se o cliente estiver satisfeito, ele vai estar mais finalizado, você vai conseguir mais negociações, porque vai vender mais. E é um ciclo. Então, a gente tem que olhar para o cliente. Né? Beleza, eu vou fazer a ativação da Champions League. Ótimo. Então, o que vai ter, então, de experiência para esse cliente? O que vai ter, então, de benefícios para o cliente? A gente tem que olhar para ele, né? E no final do dia, o cliente vai na loja, ele vê ativação diferente, ele posta, ele marca. Com certeza o engajamento da rede cresce bastante, né? E hoje, quando olha para Dalbem, queira ou não, você sabe disso, quando tem APAS, muito varejista vem de fora para APAS e vai visitar a loja. Então, eu tenho certeza que isso também é muito por conta do trade, né? Inspira muita gente. Os elevadores plotados, então muita ativação. Então, além de novo, verba, sellout, chamar a atenção para o cliente falar da rede, dar um diferencial bacana, né? E a gente vai compartilhar tudo isso nos eventos que é o Meu Cliente Day. Nós teremos alguns jantares esse ano em alguns estados diferentes do país. E qual que é a ideia? Dentro do Clube dos Embaixadores, ter lá pelo menos 2 embaixadores para que a gente possa fazer um bate-papo e a audiência lá ser os varejistas regionais. Acho que o grande objetivo da Meu Cliente é trazer o propósito do trade para muito mais varejo do que atualmente a gente atende. A gente visita o Brasil todo, estava no Pará semana passada. A gente agora tem uma rede lá que é gigante, assim, é líder lá, que é o Líder Supermercados. E, cara, eles gostam muito dos que você promove, eles falaram muito bem, vão visitar a sua loja, inclusive. Uma rede de 28 lojas que está entrando para o trade, já colocou agora um gerente para ser o ponto focal no trade marketing.
E a nossa ideia é espalhar esses eventos durante o ano, chamar influenciadores ali do trade marketing, para que a gente possa palestrar e falar próximo a esses varejistas regionais da importância. E quando a gente contou essa história para a indústria, muitas já querem compartilhar também, querem estar presente no evento, porque para a indústria é um ótimo negócio. Quanto mais redes de varejo ali prontas, preparadas, vai ser para eles, para um planejamento muito melhor, né? Então, como que você vê essa iniciativa, Fernanda, da gente poder chamar para Belo Horizonte, para Fortaleza, chamar os varejistas locais, chamar a indústria? Imagina que legal no evento, a Heineken, a Ambev, falar um pouquinho do JBP deles, trazer isso para próximo do varejista. Como que você vê essa iniciativa? Bom, eu acho que isso vai ser uma grande virada de chave para muitos varejos, principalmente para aqueles que são, às vezes, atendidos por distribuidores, né? Que a gente sabe que é uma grande dor. Às vezes, e não é que é ruim ser atendido por distribuidor, pelo contrário, mas às vezes falta estratégia. E essa estratégia ela pode ser feita em conjunto com o distribuidor, mas com a marca, então, melhor ainda, né? Então, se nesse evento você tem ali os profissionais daquela indústria, do trade, que às vezes essa comunicação ela fica um pouco distante, né? Ou não sei com quem que eu falo, ou aqui não tem um canal direto. Poxa, esse evento pode abrir super portas, né? Assim como vários outros, né? Feiras que isso pode ser feito. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para fomentar cada vez mais realmente o trade. Perfeito. Você falou agora de distribuidor, eu encontro alguns cenários às vezes que é assim. O varejista, ele às vezes compra no atacado, por causa de diferença de centavos. Isso faz com que ele não tenha uma constância de compra com aquela indústria. E aí fica aquele negócio, né? O varejista fala assim, poxa, a indústria não investe. Aí a gente fala, cara, mas você precisa comprar com frequência da indústria. Ah, mas no atacado é X centavos a menos. Olha a importância do trade, né? Porque talvez comercialmente você não encontre o valor que você pagaria no atacado. Mas e se você tiver um plano de trade? Então isso a gente já fez muito. Aproximar o compras da indústria e falar, ó, o que a gente pode fazer de trade para que o investimento da indústria nesse varejo recomponha a margem e o varejo pare de comprar no atacado. Isso é ótimo para o varejo, mais relação com a indústria. É ótimo para aquela indústria, passa a vender direto e ter uma frequência de compras, né? Então, nessas viagens aí Brasil afora, a gente vai encontrar muito esse cenário. Compra com distribuidor, compra direto com a indústria e às vezes compra no atacado. E o distribuidor é isso. Muitas vezes o distribuidor tem uma pasta com várias indústrias muito grandes, muito relevantes. E quando o varejista acha, não, a distribuidora não tem verba, ele acaba nem tentando. Ele acaba nem indo propor algo, né? Hoje lá no Dalbem, vocês têm distribuidores que vocês já fazem ativações, já é frequente, funciona bem, como que é? Sim, a gente tem, na verdade, esses 3 casos, né? A gente compra direto da indústria, a gente compra, às vezes, o disponível e a gente compra também distribuidores, né? É uma luta nesse sentido, quando a gente fala do disponível, né, do atacado, porque realmente fica totalmente sem estratégia. Então, é uma conversa ali muito próxima com o comercial e a gente já teve grandes conquistas do trade nesse sentido, recentemente aí com uma marca de vinhos, né, uma empresa de vinhos. Porque realmente, quando os trades sentaram juntos, olha, tem imobiliário, tem degustação, tem kit, tem isso que vai fomentar a venda. Não preciso ficar necessariamente ali só falando de preço com o meu cliente. O preço ele é importante e não vamos, né, falar que não, porque o varejo ele é nervoso nesse sentido. Então a gente precisa ter um preço competitivo. Mas o que mais está por trás disso? Quando você tem parceria, isso prospera, sabe? É uma coisa muito mais a longo prazo quando a gente traz o trade para o jogo. Não é só ali pontual, conseguir uma negociação, depois o cliente nunca mais, de repente, vai conseguir ver aquele preço ou aquela ativação. É uma constância, é parceria. Então a gente teve grandes conquistas que o trade trouxe, entrando no jogo trade com trade para, por exemplo, essa questão de comprar de atacado. E falando de distribuidores, a gente tem cases também super bacanas, né? Desde distribuidor, por exemplo, a Nestlé, a gente compra através de distribuidor e através de broker, né? Mas é super bacana a relação, porque a gente fala direto com o trade deles, o broker participa de todas as nossas reuniões e flui. Então não é ruim você comprar, é só ruim quando fica transacional. Quando ali é o dia a dia só quanto você tem para comprar, quanto eu tenho para vender, qual é o melhor preço, qual é o melhor prazo. Isso é ruim, porque aí você não traz para a categoria essa
essa experiência para o cliente, coisas novas, né? Você fica só no transacional. E aí isso não paga a conta no final do dia, sabe? Não paga. E eu percebo isso. Hoje a gente conhece bastante distribuidora, assim, proprietário de distribuidora, que eles falam o seguinte, ó, a minha carteira de varejistas, poucos me propõem ativação de trade, mas quando isso acontece, eu sou um elo com a indústria. Então a distribuidora consegue um investimento junto à indústria. Ela só não faz isso muitas vezes proativamente porque bate na porta fechada lá do varejo que não tem o trade. Então quando tem, a distribuidora é um ótimo canal para conseguir arrecadações. E aí, Fernanda, falando de um trade mais evoluído, né? Atualmente, Dalben, de novo puxando aqui a referência, hoje canais digitais, e-commerce, se olhar ali para o site, para as redes sociais, na hora que você sai de um trade inicial, você já começa a dar um segundo passo para trazer mais dados, né? Chamar a indústria para poder olhar qual que é a audiência do Dalben. Essa nova jornada agora que os varejistas estão indo, que é falar assim, poxa, o e-commerce é uma ferramenta que eu posso usar o trade, né? Meu CRM é uma ferramenta que eu posso usar o trade, as telas na minha loja. Então, assim, eu falar de aumentar o inventário de trade, né? E para esse segundo passo, como que está sendo a experiência do Dalben? Tem utilizado todos os canais para trade? Conta um pouquinho pro pessoal, porque eu acho que esse aqui já está indo para o segundo passo ali do trade marketing. Maurício, praticamente 95% das nossas propostas de trade, das nossas negociações de trade envolvem o digital também. E aí a gente sempre inclui ali que seja um banner no e-commerce, uma ativação dentro de CRM, as nossas telas digitais também em loja, posts patrocinados, né, os dark posts, influenciadores. A gente sempre traz o digital para o jogo, porque na verdade é sobre essa comunicação mesmo integrada, né? A gente quer atingir o cliente em vários pontos de contato. O trade é legal que, assim, às vezes você faz uma ativação aqui, você já consegue medir um resultado. E você vai ter um resultado. Fechei um ponto extra aqui, vai ter um resultado. Mas na hora que você combina todo ponto de contato dessa jornada, isso é muito vencedor. Por quê? Ele viu no CRM, ele recebeu, né, pelo CRM uma comunicação, então um e-mail, um WhatsApp, um SMS, enfim. Ele viu no post patrocinado, ele viu no influenciador, ele viu no outdoor, muitas vezes a gente faz mídia cooperada. Aí ele foi impactado na loja. Então, assim, são vários pontos de contato que isso entra dentro de plano, né? Planos aí de visibilidade que a gente faz para a indústria. Então, o digital, ele sempre está presente. 99% a gente coloca alguma coisa. Bacana. Então, aquele varejista que tem lojas, tamanho físico não tão grande, e tem uma boa quantidade de lojas, tem o digital para explorar. A Cria LED, que é parceira da meu cliente, tá fazendo algumas ativações de LED bem bacanas, assim. O Jean Mosler, que tá aqui com a gente, de produtos de LED mesmo. Então, assim, ponta de gôndola, uma área de degustação. Olha que interessante. Uma área fixa de degustação de LED, onde você muda ali o nome do fornecedor. Então, eles estão criando um canto de experiência dentro da loja para degustação. No dia que tem alguma indústria ali como parceira fazendo a degustação, vai estar lá passando os produtos, a logo. E quando não tem, vai fazer marca própria, promoção. Mas a Crealed está se posicionando muito a respeito disso agora. De criar experiências e levar para o varejista que ainda não tem trade um produto pronto. Para que ele possa falar, olha, aqui você consegue explorar bastante, né, o sellout, a indústria. Então os canais digitais a gente percebe que é muito bacana. E ontem, estávamos lá no Vitex Day, né? A gente estava vendo muito o pessoal falar do Retail Media. E eu vi uma palestra no final. Trade versus Retail Media. A não competitividade entre as verbas. Então a gente tá comercial, trade, agora trade e Retail Media, né? A gente conseguir falar de medir audiência, verba de conseguir buscar o cliente off-site. A minha opinião, a gente não tá nesse nível ainda aqui no varejo nacional. Eu vejo o Retail Media sendo muito falado, mas na prática eu ainda vejo a indústria com verba comercial, verba de trade e verba de marketing. Algumas já começando a falar de Retail Media, mas eu ainda não vejo assim muitos varejistas já com esse departamento. O que você acha dos próximos 2 anos? Como que vai estar a configuração de varejista fazendo Retail Media, indústria preparando esse profissional? Vai ser um terceiro braço? Vai ficar no trade? O que você acredita que vai acontecer? Eu acho que, bom,
Você falou tudo, né? A gente está numa jornada aí do retail media. E eu acredito que não vai estar dentro do trade, tá? Pelo menos falando de Dalben, assim, eu não posso abrir muito a nossa estratégia, mas isso vai ser um terceiro, tá? Que vai assim, aí depende do porte das empresas, estrutura, enfim. Mas pra gente não tá dentro do trade. Tá dentro, tá fora, isso através de um terceiro, que a nossa ideia não é nem só trabalhar os nossos fornecedores, é ter também anunciantes de fora que não são concorrentes, né? Então, por exemplo, um plano de saúde fazendo um investimento dentro do meu e-commerce na categoria de saudáveis, sabe? Ou então, dentro da minha loja, com adesivo de chão de fora a fora, na categoria de saudáveis. Ou pegar os clientes, sei lá, uma ótica, pegar os clientes 50 a mais e mandar uma oferta através do meu CRM, do serviço que eles oferecem. Então, a gente vê também trazendo anunciantes externos. Isso, pelo menos falando na realidade do Dalben, falta muito braço, né? Eu acho que a conta se paga, se você tiver uma estrutura interna, com certeza se paga, mas também é uma jornada. De repente você começa com um terceiro, daqui a pouco, poxa, realmente a conta se paga, vamos tentar internalizar, porque aí também, né, você não precisa ficar pagando BV, enfim. Mas é uma jornada. Acho que para chegar nesse grau de maturidade, primeiro entender o conceito, né? O retail media não é painel de LED, o retail media não é só, né? Não é só o banner no e-commerce, realmente o que está por trás de informação, porque é uma informação de uma publicidade mesmo, né? Quando você vai fechar um outdoor na rua, você precisa saber quantas visualizações, qual que é o perfil daquele lugar, enfim, tem toda a parte de mídia ali por trás, esses dados de mídia. E é isso que o anunciante busca, não é só bota meu anúncio ali naquela tela, né? Então, é uma questão de conceito, é uma questão de estrutura, é uma questão de cultura. Então, é uma jornada, vai chegar lá, mas ainda eu acho que tem uns passos para isso acontecer, né? Perfeito. Eu falo assim, quando eu tô batendo papo, eu falo assim, que é meu cliente, a gente vem cortando mato, assim, no quesito trade, né? Preparando um varejista que ainda não tem trade para que um dia ele possa ter o retail media. E acho que o primeiro passo é realmente o varejista primeiro, se usar a plataforma Meu Cliente, saber o inventário que ele tem. Cara, tudo que eu posso comercializar. Muitos ativos vão ser ali do comercial, outros do trade, beleza. Agora, quando eu for falar de retail media, primeiro passo, o que eu tenho para oferecer? Então, qual que é a minha audiência na minha rede social? Qual que é a minha audiência no meu CRM? Quais espaços em loja poderia alguma agência de publicidade ter interesse? Imagine que a gente pudesse selecionar um inventário para o retail media. É o primeiro passo. Acho que não adianta o varejista nem ter trade ainda e já pensar nisso, né? E aí o segundo passo, que é algo que às vezes parece meio óbvio falar, mas é importante repetir. A audiência, o número de ticket emitido que um varejista tem, muitas vezes é maior que a audiência da Globo local da região dele, né? A Globo 019, 015, a hora do almoço lá. Então, se eu sei que eu emito 500 mil tickets por mês dentro de 3 ou 4 lojas, significa que eu tenho audiência bem qualificada, tem muita gente ali. Qual que é o meu perfil de público? E aí eu já começo a me conectar. Poxa, acho que para essa marca de carro, seria bacana para essa montadora fazer um anúncio aqui, conversar com o meu cliente que tem um ticket X de compra através de um push. Então, acredito que isso vai acontecer e que as agências de publicidade vão se conectar muito ao varejo na hora de colocar aquela verba disponível, né? E aí já um spoiler também, sem falar muito mais, mas hoje na Meu Cliente a gente já tem uma consciência de que a gente tem um inventário muito grande, somando todas as redes que a gente atende. Que já é possível a gente selecionar algumas ativações, espaços, para que alguma agência possa fazer uma publicidade. Então, é um passo que a Meu Cliente vai seguir também, ajudar o varejista a entender o que ele poderia deixar disponível para retail media. Principalmente na hora que a gente conseguir apurar os dados. Então, qual que é o perfil de cliente, ticket médio, para que a gente possa falar para as agências, você quer esse perfil de varejista, com esse perfil de cliente, com esses números aqui, ele tem esses espaços. Acho que é um caminho que tem tudo a acontecer, mas acho que ainda levam pelo menos uns 2 anos para criar essa maturidade, assim, é o que eu acredito. Exatamente, que, né, e aí pegando um gancho, né, de NRFs passadas, né, o varejo físico e a nova TV. E realmente, né, o varejo tem 2 coisas que o anunciante, ele busca, né? Fluxo, alto fluxo, principalmente o alimentar, né, o varejo alimentar, e os dados.
gente tem todos os dados do cliente, toda a parte de quem é o cliente, de perfil, de comportamento de compra, de afinidade de consumo. Então, isso é muito valioso. Eu acho que a gente está num bom momento no varejo para começar a buscar novas fontes de renda. Margens, falando do alimentar, margens extremamente apertadas, a concorrência muito alta, né? Cada dia inaugura um varejo físico ou a concorrência até mesmo, muitas vezes até invisível, né? Você pega, principalmente quando a gente fala do digital, né? Então chega um momento que o varejista ele precisa diversificar a sua fonte de receita para a conta fechar. E quando a gente fala de trade, quando a gente fala de retail media, são fontes ali de receitas muito valiosas e que mais do que a verba é a gente pensar realmente ali no cliente. A gente está levando através disso, né, uma experiência diferente de compra, uma fidelização, enfim. Então, por que não fazer? Eu acho que é dar o primeiro passo. Perfeito. E até para quando contrata assim, um e-commerce, um CRM, não entender isso como um custo do lado do varejista, mas entender que são ferramentas que podem ser monetizadas, né? E aí você imagina um cenário, né? Varejista ativo com trade marketing, daqui a pouco começando o retail media. Imagina que a margem sobe 1,5%, 2%. Muita coisa. Maurício, tem muitos casos de varejistas que pagam a operação de e-commerce, por exemplo. O trade ajuda a pagar a operação. Porque não é uma operação, assim, o pessoal fala, vai vender online. Tem uma estrutura por trás, não é necessariamente mais barata, né? Mas o trade ajuda a pagar essa conta. Não, e conversando com alguns embaixadores, uma que eu vou dar o spoiler, mas não vou citar ainda, ela vai falar um pouco mais. Planejamento de abertura de novas lojas, o planejamento de reforma de loja. Assim, hoje você tem um cenário 1, né, do varejo com a margem apertada ali e tal. Você tem o cenário 2, de uma rede que já está com protagonismo com os fornecedores, gerando sellout, verbas já entrando. Então, assim, você começa a ter um planejamento que vai muito além, né, do que só um valor para recompor margem. E aí volta, Fernanda, sempre que a gente fala sobre ter um trade que está atuante há 2, 3, 4 anos, a questão de você realmente ser um parceiro da indústria, ou seja, executar e mostrar o resultado. Aqui já para a gente ir para a reta final, esse bate-papo, a importância realmente que a gente não cansa de falar, que trade marketing precisa ser uma relação duradoura. Ninguém gosta de fazer um mau negócio, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, perder investimento. Então a importância realmente que o Dalben dá, a gente percebe isso lá na plataforma, da meu cliente, em realmente executar, em se preocupar em fazer. Muitas vezes, caso a indústria, perceba às vezes a indústria, ela atrasa um material, aí vocês conseguem flexível. Não, então já que não chegou, vamos fazer isso aqui para colocar no lugar. Então uma preocupação de fazer e comprovar. O que você pode falar a respeito disso para quem está começando o trade marketing, dessa importância de ter uma continuidade com a indústria? Engraçado, né? Só pegando um gancho antes, eu tava vindo para cá, eu tava vendo meus e-mails e a nossa analista lá me copia nos e-mails, alguns e-mails assim, né? E ela, oi, tudo bem? Fulano, obrigada por ter fechado a nossa parceria. Aqui tá o seu acesso para meu cliente. Foi lá, colocou o link que você pode acompanhar todas as nossas negociações lá. E assim, eu tava vindo para cá, né? Já pensando, falei, puxa, que legal ver isso funcionar. Porque assim, a gente faz trade há uns 6 anos, de uma maneira ali mais oficial, né? E a gente demorou para, se for ver assim, para conseguir colocar processo. Mas quando a gente colocou, que foi justamente assim, o marco foi a parceria com a meu cliente, né? E eu lembro que eu te encontrei no evento e falei, mas Maurício, você consegue fazer isso? Porque eu já procurei tudo quanto eu hoje trabalho no Excel, né? Eu não quero mais isso. Você falou, não, eu faço, então vamos testar. E foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave para a gente se organizar, para a loja se organizar, para a indústria se organizar. Porque é um triângulo, né? A gente negocia, a loja executa junto com a indústria e a indústria ela precisa comprovar aquela verba. E isso é um ciclo que aí só tende a ganhar se isso funciona bem, né? Porque você vai gerar transparência, você vai gerar confiança, a própria indústria vai precisar daquela informação para conseguir a verba para te pagar. Então, eu não sei como a gente sobrevivia antes, assim, eu brinco, né? Não querendo fazer muito merchan, mas é verdade, é genuíno, gente, assim, de verdade. A gente traz processo, a gente traz gestão e quando a indústria olha para isso, fala assim, caramba, os caras têm estrutura.
é aqui que eu vou botar meu dinheiro. Tá? Total, faz muita diferença. Eu tava recentemente com um varejista que fechou, mas ainda não tinha fechado. Ele falou assim, aqui eu tenho uma alegria e uma tristeza. Alegria quando eu fecho as cotas e a tristeza na hora de executar. Porque eu fico fazendo muito trabalho, Excel. E o que eu considero da meu cliente, assim, além de ser uma empresa que tem uma plataforma muito completa, são 4 anos com software, a gente é uma empresa de trade que tem uma plataforma. Nós não somos uma empresa de tecnologia simplesmente. Então tem muitos profissionais hoje que vieram do trade, que trabalham em processos, trabalham hoje na execução, tá o treinamento para o time de loja, mas são pessoas que entendem do negócio trade, da importância da comprovação. Então hoje o suporte que a gente tem, a Francine, por exemplo, que lidera lá no Dalben, ela trabalhou como trade. Então são pessoas de experiência no negócio, trabalhando com a plataforma. Eu vejo hoje, assim, plataformas para outras coisas, mas muito varejista contratando plataformas boas para alguma coisa e falando, cara, mas não funciona. Por quê? Porque é uma boa plataforma, mas às vezes faltou o tato também de quem implanta, de quem treina, de entender do negócio para engajar a rede, né? Então, o meu cliente, a gente fica muito orgulhoso, assim, pelo atendimento que a gente dá e, sem dúvida, comprovar, ser um parceiro fiel da indústria faz com que haja várias e várias outras ativações. E trazer muito time da operação para perto, sabe? Então, quando o time da operação... E aí você esbarra no cultural. Porque antes, né, a gente mandava e-mail, tá? Olha, tem... Não que a gente não mande ainda, tá? A gente manda e-mail, a gente manda WhatsApp e tem a notificação da meu cliente. E por que a gente faz isso? Por segurança ali que, poxa, falei com todo mundo nos canais oficiais ali da empresa. Mas nem precisaria disso, porque ele já recebe no celular dele a notificação que ele precisa executar. E acabou aquela coisa, mas até quando vai ficar isso aqui? Não, ele já sabe quando vai ficar. Ele já sabe que vai um profissional da indústria montar e aquela coisa assim, a loja me barrou. Dificilmente a gente tem casos hoje de que a loja me barrou de montar. Por quê? Já tem essa informação. Já está previsto que aquele espaço vai usar para aquela negociação. Né? Então isso facilita demais assim, a relação com a operação. Né? Sim. E até essa comunidade dos embaixadores é legal. E por que veio a ideia? A nossa plataforma ela evolui muito a cada rede que entra, porque tem particularidades que uma rede pede e a gente fala assim, poxa, mas faz muito sentido, vamos evoluir, vamos colocar como novidade na plataforma. Então hoje a gente consegue ter todo o fluxo de workflow. A gente fechou o trade, já tem uma tarefa para o comercial, com alguns dias para fazer a compra, tem uma tarefa para o supply, tem uma tarefa para o gestor da loja fazer execução ou para a indústria. Então hoje a gente realmente consegue trazer todo o ecossistema do trade de uma forma que você consegue colocar prazo, responsável, analisar. Acho que isso faz com que você tenha menos trabalho manual, com isso mais tempo para ser criativo e voltar naquela história de fazer ativações diferenciadas, até chamar mais fornecedores para conversar. Eu costumo brincar assim, quando eu entro na rede, falo assim, ó, a gente veio aqui vender para vocês tempo de qualidade para trabalhar onde realmente importa, que é na execução e em novos negócios. Né? Então isso é muito importante. Fernanda, a gente está indo para a reta final, acho que foi um bom bate-papo, sempre é muito bom conversar com você. Percebo que de 1 ano e meio para cá, o cenário do varejo já está evoluindo e de verdade, eu acho que é muito importante o seu papel de estar sempre falando de trade, promovendo. Isso vem ajudando muitas redes, eu percebo quando eu vou visitar, o pessoal fala. Vou te dar os parabéns. E em breve a gente vai anunciar o primeiro evento, o Meu Cliente Day, em qual capital vai ser. Espero contar com você nesse evento. Com certeza, conte comigo, é um prazer, assim, eu brinco, assim, né, que o meu... Cada um tem um propósito na sua vida, né, e o meu eu acho que é esse, sabe, de cada vez mais aprender, compartilhar e se eu inspirar alguém de alguma forma, eu já tô cumprindo meu papel aqui nesse mundo. Então, conta comigo. E eu acho que a Meu Cliente, ela traz muito isso também no seu DNA, né? Então, é bom estar perto de empresas que conectam com a gente, né? Então, obrigada pelo convite. Muito bom. Pessoal, agradeço a todos vocês. Teremos mais alguns episódios em breve, com outras figuras super importantes para o trade marketing. E acompanhe Meu Cliente, Clube dos Embaixadores e Meu Cliente Day em breve. Até mais.